multidão dos que creram era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O 33, a igreja. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam seus valores correspondentes e, o 35, Então José, a quem o apóstolo chamava de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, o 37, vendeu. Amém. Que o Senhor seja louvado eternamente. Irmãos, nós estamos lendo aqui um livro que foi escrito por Lucas. Lucas o apóstolo, amém? Não, amém nada, irmão, que isso? Olha a primeira pegadinha aí. Lucas não foi um apóstolo, diga misericórdia. Eu preciso ir para a EBD. Lucas não foi um apóstolo. Lucas foi um médico grego que ouviu falar sobre Cristo e foi pesquisar sobre a sua vida. E a partir dessa perspectiva ele escreve o Evangelho de Lucas e a carta, que é a sua, vamos dizer, a continuação do Evangelho, a carta de Atos, que é a que nós estamos lendo hoje. Então Lucas não teve sua vida andando com Cristo, mas ele ouviu falar no templo dos apóstolos sobre Jesus, ficou fascinado com a sua história e ele foi fazer uma pesquisa científica para saber quem era Jesus. E nessa pesquisa ele vai nos trazer a vida de Cristo, vai trazer a sua infância, vai trazer os seus milagres, sua morte, e vai trazer também as obras que repercutiram da vida de Cristo, as obras dos seus discípulos que ouviram a voz de Cristo e o seguiram, fazendo as boas maravilhas na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E nesse livro de Atos está um compilado de todas as obras dos apóstolos, o que eles fizeram depois da morte de Cristo, como a igreja se reunia. E é muito interessante olhar para essa igreja primitiva que nós acabamos de ler. Ele começa a descrever como eles viviam em Atos 2, 44 ao 46, e depois ele volta a descrever aqui em Atos 4, do 32 ao 37, como eles viviam em uma comunidade onde a única esperança era Jesus e as suas promessas. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja. Eles viviam numa comunidade onde a única esperança, a única sensação de controle, a única base, aquilo que dava esperança da vinda vindoura, a única coisa que eles depositavam a sua fé era Cristo Jesus. É a hora que você diz? Amém. Eles viviam numa comunidade onde não mais o material importava, onde as coisas que geralmente nos trazem controle, nos trazem uma sensação de estar vivendo a vida da maneira certa, nesse meio aqui que nós acabamos de ler, não existia mais essa dependência às coisas desse mundo. Olha que interessante. A palavra vai nos dizer que os homens não dependiam mais das suas casas para se sentir seguros. Eles não dependiam mais dos seus bens para se sentirem ricos. Eles não dependiam mais do que tinham para se sentirem bem consigo mesmo, para se sentirem prósperos.
porque eles entenderam que a cruz de Cristo já os tornava muito mais do que ricos, já os tornava muito mais do que prósperos, já os tornava muito mais dependentes de Cristo. E quando isso entrou no coração daquele povo, eles não mais olhavam para as coisas materiais com o mesmo peso que olhavam outrora. Hoje eles entendiam que tudo tinha um novo propósito, tudo se fez novo, porque Jesus morreu na cruz e tinha dado para eles a vida eterna. Irmão, dá um aleluia aí, por favor. Glória a Deus. E antes de nós entrarmos no texto que nós acabamos de ler, um pouco do contexto, Pedro e João estavam andando por meio de Jerusalém quando foram levados para serem presos porque estavam pregando sobre Jesus. E essa era a realidade dos apóstolos daquela época. Em todo lugar que eles iam falar de Jesus, existia uma perseguição em cima daqueles homens, com o risco de morte, com o risco de ser presos, com o risco de ser açoitados. Nós temos o exemplo de Estevão, que foi apedrejado até o seu último fôlego de vida. Então, aqueles homens viviam numa região onde falar de Cristo era colocar um alvo nas suas costas e esperar a morte chegar. Mas isso não estava parando os apóstolos de Jesus. Pedro e João estavam pregando com autoridade e poder que Jesus era o Deus encarnado. Jesus veio à terra e proclamou o reino dos céus. Jesus foi o caminho a ser seguido e ele até hoje é, aleluia. E Pedro e João estavam pregando isso ao ponto dos fariseus daquela época falarem: temos que prender esses caras, eles estão tumultuando a nossa vida, vamos colocar eles no cárcere. Quando eles falam isso, eles tentam pesquisar, procurar na vida de João e Pedro algo que pudessem fazer com que eles fossem para a prisão. Mas não o encontrando, pois os homens de Deus, olha que lindo, pregavam o evangelho, mas ainda assim eles eram justos com aqueles homens que estavam perseguindo eles. Caramba! Vamos pensar um pouco. Esses homens estavam vivendo no tempo de Nero, estavam vivendo onde a Roma era perseguição aos cristãos a ponto de morte, mas ainda assim eles viviam uma vida justa, não iam contra, continuavam fazendo a vontade de Deus, mesmo que isso significasse ir contra o centro de Roma, mas ainda assim eles se mantinham fiéis, orando pelos homens que o governavam, né? E é um grande exemplo para nós. Hoje nós vivemos uma realidade que eu tenho certeza que a maioria aqui não está muito feliz com quem se senta lá no trono do presidente da República, né? Mas a igreja está falando aqui, a Bíblia está falando aqui, mesmo não concordando, ore por essas vidas. Eles ainda estão lá por um propósito, nada saiu do controle de Deus. Se for necessário, quebre as regras para falar da palavra, mas não sendo por esse motivo, ore. Nós não sabemos porque Deus permitiu, mas sabemos que Ele permitiu. Isso serve para tantas coisas na nossa vida. Nós não sabemos por que Deus permitiu, mas sabemos que Ele permitiu. E eles não encontraram nada na vida de João e Pedro. E tiveram que largar eles, não prenderam eles. E quando eles não prenderam, a gente pode pensar, caramba, eles quase morreram, quase foram presos. Eles devem parar um pouco de falar sobre Jesus. Mas nananina não. Eles continuaram com poder e graça, pregando o evangelho às multidões que o acompanhavam, ao ponto de no versículo 32 que nós lemos, da multidão dos que creram, os historiadores vão falar que já eram mais de 5.000 pessoas que estavam crendo e professando Jesus como o único e suficiente Salvador. Irmãos, nós estamos no versículo 4, Jesus é assunto aos céus no capítulo 2. Olha como esses homens se dedicavam à obra de Deus, não importando as circunstâncias. Não importando se a igreja estava cheia,
se estava vazia, a dedicação deles continuava a mesma, porque eles entenderam que eles não fazem por pessoas, eles não foram chamados por pessoas, eles não estão aqui para ser reconhecidos, eles não estavam lá para ser reconhecidos, na verdade eles foram chamados para a morte, mas quem os chamou é maior do que a morte, e vale morrer por aquele que nos chama, vale abrir mão daquilo que nos prende pela aquele que nos chama, vale encarar a possibilidade de viver uma vida na prisão por aquele que nos chama, e aquele que nos chama continua sendo Jesus. Eles não se calaram, e por conta disso, do capítulo 2 ao capítulo 4, mais de 5 mil pessoas estavam professando que Jesus era rei, que Jesus era Deus. Irmão, isso tem que ser impactante na nossa vida. Isso tem que ser impactante na nossa vida. Eu tenho 25 anos. Escuto as histórias do meu pai, escuto as histórias dessa igreja, escuto as histórias dos pastores dessa igreja. E eu fico só pedindo a Deus que me dê uma oportunidade de viver algo parecido, de poder ganhar almas para Cristo, de algum jeito Deus me usar de uma forma, porque eu quero ser útil nas mãos do Deus que me chama, eu quero ser útil para aquele que me deu a vida, eu quero ser útil pelo Deus que me ama, não por ser reconhecido, não por alguma coisa, mas é porque eu amo a Deus e quero ser útil nas mãos dEle. E eu creio que eu estou pregando para pessoas aqui que têm o mesmo desejo, amém? Então eu sei que você precisa prestar atenção no que vai ser dito aqui. No versículo 32, então, depois de Pedro e João serem quase presos, mas continuarem pregando o evangelho, nós iniciamos falando da multidão dos que creram, dos 5 mil aproximadamente dos que creram, era um o coração e um a alma. Nós vamos ver que Aristóteles, perguntaram para Aristóteles, o que é ser um amigo? E ele respondeu, um amigo é uma alma dividida em 2 corpos. Para Aristóteles, uma pessoa que era amiga da outra era uma alma dividida em 2 corpos. E olha que interessante que a palavra de Deus vai além. Eu fico imaginando Aristóteles vendo uma igreja de 5 mil, onde eles dividiam alma e coração, pensando, caramba, aqui está um pouco mais embaixo, é uma alma para 5 mil pessoas. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. A totalidade do caráter daqueles homens e mulheres que compunham aquela igreja estavam vivendo debaixo de um mesmo propósito. Vou repetir. Todos que estavam compondo aquela igreja, dos apóstolos aos novos convertidos, estavam vivendo debaixo de um único e exclusivo propósito. Existia união naquele povo, existia uma direção única, existia somente um propósito. E quando o povo de Deus se une, quando o povo de Deus entende o chamado, quando o povo de Deus entende o propósito, irmão, vem morte, vem prisão, vem o que for, mas nada é maior do Deus que nos chama, nada se torna mais importante ou relevante a ponto de nos parar, porque o propósito é o que nos motiva, nos direciona à morte com um sorriso no rosto, entendendo que o nosso coração e a nossa alma gritam e clamam, Jesus de Nazaré é Deus, e por Ele vale a pena ser morto, por Ele vale a pena sofrer nesse mundo, porque sabemos e nos apoiamos na promessa que Ele virá e Ele buscará a sua igreja, e no céu não terá mais ranger de dentes, não terá mais dores, não terá mais tristeza, mas eternamente estaremos no gozo do nosso Senhor,
desfrutando de um Deus que morreu na cruz por nós e nos chama de amigos, de filho, e nos traz para perto dizendo: confie em mim, porque eu ainda não perdi o controle. Viviam sobre um propósito. O lado do coração é muito indicado para o intelectual. Aquilo que se torna uma ação na nossa vida, dito no lado do coração, na tradição judaica. E o lado da alma é dito como o lado emocional do caráter do homem. Olha que interessante, tanto o emocional deles quanto o racional estavam direcionados para um propósito, vivendo em unidade. Irmão, como é importante a igreja viver assim. Como é importante a igreja entender que Deus continua o mesmo e que Ele quer agir da mesma forma. Esse lugar que nós estamos não é lugar para divisão. A igreja do Senhor Jesus não é lugar para divisão. Não é lugar para um falar A e depois o outro falar B. Um querer ir por um lado e depois o outro querer ir por outro. Esse lugar é lugar de união. Esse lugar é um lugar de entendermos o único propósito de nós estarmos aqui. Aqui não é um palco para nós sermos maiores do que ninguém. Aqui não é um palco para nos colocarmos de uma forma elevada às outras pessoas, não. É para nós entendermos que somos chamados para viver com uma alma e com um só coração, vivendo somente um propósito nas mãos de Deus. Essa igreja de Atos entendeu. E olha o resultado no 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam seus valores aos apóstolos. Nós entendemos aqui que vai além do dinheiro ser fiel a Deus. Vai além de um compromisso simplesmente com dízimo e oferta, com estar aqui aos cultos. Viver para Deus e confiar nele é verdadeiramente depositar todas as suas esperanças nas suas promessas. Eu vou repetir. Depender de Deus, viver para Deus, é colocar sobre Ele a nossa esperança. Não está mais nas casas que temos, não está mais no carro que está lá fora, não está mais na quantia de dinheiro que temos no nosso bolso. Nós estamos vivendo esperançosos, porque a promessa de Cristo é verdadeira na nossa vida. É isso que te traz paz, é isso que te traz esperança, é isso que você, no meio de circunstâncias onde tudo parece estar dando errado, você ainda consegue sorrir, você ainda consegue ter paz, porque a confiança em Jesus não depende das nossas circunstâncias. Confiar em Cristo é olhar para Ele e entender: Ele é Deus, Ele é Senhor, e se Ele falou, vai se cumprir. Vai se cumprir, irmão. Vai além de abrirmos mão de uma dependência humana. Vai além de abrirmos mão de uma sensação de controle. Vai além de abrirmos mão daquilo que nos faz felizes no mundo. Não. Ser cristão e depender de Cristo é, além de abrir mão, depositar em Cristo a verdadeira esperança da sua vida.
Como isso é difícil. Como é difícil entender que vale mais um dia aqui, plantando na igreja do Senhor, do que um dia lá fora, ganhando R$1.000, R$2.000. Vale mais as 2 horas que passamos aqui como igreja, servindo a Deus, do que o dia inteiro lá fora, recebendo, estando em churrasco, comendo muito, bebendo cerveja, bebendo refrigerante, fazendo o que quiser. Vale muito mais estar aqui. Se isso fosse fácil de entender, todas as igrejas desse Brasil estariam abarrotadas. Mas por ser difícil de entender e muitas das vezes visualizar, nossas igrejas estão sendo esvaídas de cristãos ou falsos cristãos que dizem: eu não posso ir na igreja porque eu tenho que ir atrás disso. Eu não posso ir na igreja porque enquanto a minha família não estiver assim, eu não posso adorar a Deus. Eu não posso ir para a igreja porque enquanto a minha vida não estiver do jeito que eu imaginei, eu não posso me dedicar à obra de Deus. Glória a Deus não, irmão, é misericórdia. Esses irmãos ainda não entenderam o que a igreja de Atos entendeu. Se Cristo é por nós, se Jesus é Deus, e Ele nos manda ir pelo mundo e pregar o Evangelho, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos faz impossibilitados de viver essa realidade, tem que ser cortado da nossa vida. Só um amém, né? Vou falar de novo, pastor? Aí você dá um mais forte, e todo mundo que ficou quieto, dá um amém, mesmo que esteja difícil. Tudo que nos impossibilita de viver a vontade de Deus deve ser cortado da nossa vida. Irmão, isso é difícil, né? É difícil. Mas essa comunidade cristã entendeu, e eu queria falar para vocês, eles estavam vendendo tudo o que tinham e dando todo o dinheiro nos pés dos apóstolos, para os apóstolos pegarem todo aquele dinheiro e distribuíssem da maneira que eles queriam. Se a Jussara tinha 10 casas, vendia 10 casas e trazia o dinheiro para o apóstolo João aqui, ele pegava esse dinheiro, mas aqui o pastor Leandro só tinha uma casa, ele pegava esse dinheiro, dava para o apóstolo João. Só que o bispo Fidelis estava muito necessitado naquele dia, ele precisava de mais dinheiro do que o próprio Leandro, que tinha dado uma casa. Mas para aquele momento, para aquela igreja, não valia o quanto eles tinham dado. Gente, quando o homem entende quem é Jesus na sua vida, tudo tem um novo peso. Tudo tem um novo propósito, tudo tem um novo para quê, tudo tem um novo porquê, porque Jesus muda tudo. Um homem sem Cristo é dado ao pecado, é dado à morte, é dado ao inferno. Qual esperança tem um homem se não tiver a vida eterna? Vamos comer, beber e morrer. Mas o homem que tem a Jesus e entende que a nossa vida na terra é um momento, é uma lasca no tempo, comparado à eternidade, ao que ele vai se apegar? Ao que se torna tão precioso que você vai se apegar nesses 80 anos que nós vamos viver aqui, para os que estão se exercitando até 90. Mas o que se torna tão importante? Seu emprego? O seu emprego se torna tão importante? É o quanto você vai ter no banco? Quantas casas você vai ter? É isso que se torna importante para você? É isso que vai direcionar a sua vida? É com isso que você vai gastar tempo? É com isso? Eu preciso ser rico. Eu quero ser rico. Eu quero ter. Eu quero possuir. Irmãos, eu estou falando assim, mas está cortando muito para mim. Mas é para isso que você vai gastar o seu tempo? O que nós vamos levar dessa vida?
Sabe o que nós vamos levar, pastor Leandro? Almas. Almas. As almas o tempo não leva. Uma alma que professa a Cristo é eterna em gozo e alegria. Junte tesouro nessa terra, mas não o tesouro dos homens que o tempo corrói. Junte almas para quando Cristo voltar, levar para a eternidade. O que tem tanto peso? No que você está gastando o seu tempo, irmão? No que você está depositando as suas esperanças? No que você está colocando a sua felicidade? Você vai ser feliz quando tiver sua casa? Você vai ser feliz e abundante quando você tiver estabilidade financeira? Não, não é por aí. Irmãos, eu não estou pregando contra o seu trabalho, não estou pregando contra a sua casa própria, mas eu estou pregando contra esse pequeno homenzinho que existe dentro de nós, que a todo momento está esperando algo acontecer para ser feliz, algo acontecer para ter paz, algo acontecer para se sentir realizado. Irmão, Jesus morreu na cruz, você tem vida eterna. Que realização pode ser maior do que esse fato? O que pode ser tão importante para você perder tempo na terra? Qual o combate que você está escolhendo viver no seu dia a dia? Paulo eternizou essa fala, né? Guardei a fé, combati o bom combate. Ele não está falando de um bom combate no sentido de ele lutou bem, não é isso não. Ele está falando que ele escolheu a luta certa. É a luta certa. Isso que nós estamos vivendo hoje, na Nova Vida, em Auma 2025. O que nós estamos vivendo aqui é a luta certa. É parar? Não. É continuar, mesmo que tudo esteja dando errado. É continuar mesmo que a gente não veja frutos. É continuar porque Deus nos chama, mesmo vendo pessoas indo embora. É continuar. É continuar, irmão. Essa é a nossa fé. Fácil de cantar, difícil de viver, mas é a nossa fé. O que tem roubado o seu tempo que era para ser de Deus? Quais são os sonhos que têm roubado o seu ministério? Ô irmão, pergunta difícil, hein? Quais são os sonhos que você tem nutrido no seu coração, que tem roubado o seu ministério? Para onde o seu coração tem inclinado o seu corpo? Para conquistar o quê? O que é importante para você? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua alegria? Em ter o carro do ano? Em ter a casa do ano? Em ter a sensação de eu estou bem? Ou ela ainda continua em Cristo? Viver uma vida para Jesus é um sinônimo de não ter, às vezes, muito tempo para viver outras coisas. Mas, graças a Deus, nessa igreja nós temos empresários, nós temos concursados, nós temos médicos, psicólogos, advogados, nós temos pessoas que querem ter vidas boas e se dedicam a isso. Mas o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é a sua esperança, a busca da sua vida não pode ser um sonho seu, não pode ser um desejo seu, não pode ser uma motivação sua. O centro da sua vida, a direção de Deus para ela continua sendo: viva uma vida para mim, viva uma vida buscando aquilo que eu dou valor, viva uma vida se dedicando ao ministério que eu confiei na sua mão. Amém? Amém, igreja? Estão aí ainda?
eles não eram obrigados a dar nada para os apóstolos. Eles davam segundo o seu coração. E aí você já consegue ver como estava o coração dessas pessoas, né? Dando casa, tudo que tinha. Mas ninguém era obrigado. Eles, além de não serem obrigados, eles ainda tinham suas casas, ainda tinham seus dons, seus bens materiais separados dos outros, porque nós vamos ver em Atos que eles se reuniam um na casa do outro, né? Então, se eles se reuniam um na casa do outro, eles ainda tinham suas casas. Mas aquilo que, vamos dizer assim, estava como o controle da vida dele, a estabilidade, eles entregaram aos apóstolos para sanar as dificuldades que os irmãos deles estavam tendo. É o outro ponto que eu quero frisar nessa pregação. Eles amavam uns aos outros. Irmão, você está numa igreja, você está no corpo de Cristo. Você não é só chamado a amar a Deus, você é chamado a amar o seu irmão. Amar o seu irmão de todas as maneiras que você pode amar. Se tem um irmão precisando de comida nesse lugar e você tem condição, meu irmão, ame. Se você tem tempo para se dedicar a uma pessoa, se você quer ensinar a palavra de Deus, ensine. Se você quer ensinar um instrumento, ensine. Se você quer dedicar a sua vida cuidando das senhoras, dos adolescentes, dos homens, das mulheres, cuide. Mas ame um aos outros antes de amar o que você tem no seu bolso. Ame mais uma vida, ame mais uma alma do que uma nota de R$10 que está mofada aí na sua carteira. Ame mais alguém que está sedento de amor e de carinho. Irmãos, vocês não sabem quantas pessoas eu já atendi dentro dessa igreja que estão carentes, querendo amigos, querendo conversar, querendo dialogar, querendo bater papo, querendo ser chamado para ir no shopping tomar um café da tarde. E nós temos pessoas aqui que podem, mas não fazem. Nós temos pessoas que podem e graças a Deus fazem. Mas eu quero falar com você que não está fazendo. Ame o seu irmão. Gaste tempo em pessoas. Dedique-se ao ensino. Dedique-se a amar. Dedique-se a se importar. Eles se amavam ao ponto de dar casas, de dar carros, se tivesse na época, né? dar carroça, para ajudar os irmãos que estavam necessitados. Hoje o pastor Robson pediu ajuda aí para cesta básica. R$10. Pessoas passando fome. Olha, o Senhor vê o nosso coração, tá? E vê tudo que nós temos. Ele já nos instruiu. Tá tudo aqui, ó. Já nos instruiu. Se nós estamos fazendo uma coisa, se não, também é uma coisa. Nada está passando despercebido pelo nosso Deus. Isso é motivo de aleluia para uns, motivo de misericórdia para outros. Mas estamos aqui pregando a palavra de Deus. O poder de Deus estava não só na palavra, mas nos milagres que aconteciam. A abundante graça em cima desse versículo 33, o Chaplin diz nos seus comentários bíblicos que tem a ver com a graça do povo que via a manifestação de Deus na sua igreja. Existia um grande amor entre esse povo, e um amava o outro e confiava em Deus, e confiava nos seus líderes. Essa era a igreja de Atos, uma igreja que amava um ao outro, uma igreja que depositava sua esperança em Cristo e uma igreja que confiava na sua liderança. Eu vou repetir, porque isso daqui é o que Jesus está nos chamando para ser hoje.
uma igreja que ame uns aos outros, uma igreja que deposite a sua esperança em Jesus e uma igreja que confie nas suas lideranças. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer que você passe, venda a sua casa e vá morar na rua, não é isso. Ele não quer que você deixe de ser um empresário e pare de viver e viva 100% para a igreja. Tem algumas pessoas que são assim mesmo, tá? Deus puxa e fala, não, você não vai para nenhum lugar não, é 100% na igreja. Mas tem pessoas que vão viver esse duplo chamado que a gente chama. Mas o que Ele quer para aquela igreja, queria para aquela igreja e quer para a nossa pessoas que se amem. Pessoas que tenham sua esperança depositada em Cristo e pessoas que confiem na sua liderança. Aí sabe qual é o relato que a palavra de Deus vai nos dar logo no capítulo seguinte, Atos 5, versículo 1? Quem sabe? Quem vem na escola bíblica? É um casal, Ananias e Safira. Logo depois ele dá um relato de tudo isso que eu estou falando aqui da igreja bíblica. Uma igreja, vamos repetir para ficar bem firme, uma igreja que amava uns aos, que que depositava sua esperança em, que confiava nas suas. Vem Ananias e Safira, um homem e uma mulher que venderam um campo, pegaram o dinheiro que eles tinham recebido e, em vez de dar tudo aos pés dos apóstolos, deram só metade. Concordaram em falar um com o outro que a metade desse valor, na verdade, seria o valor inteiro, para que todos os apóstolos e toda a igreja entendessem que o dinheiro que eles estavam colocando ali era o valor total, mas na realidade era só metade daquilo que eles tinham recebido. E aí está o ponto importante. Nós sabemos muito bem que por eles terem feito isso, Ananias entra e fala para Pedro, Pedro, eu vendi o terreno por R$5. E Pedro fala, foi por 10. Ele falou, como você sabe? E Pedro fala, você está morto. E ele morre. Estou parafraseando aqui, tá? Só para vocês não dormirem e vocês continuarem aqui comigo. E aí depois entra Safira e mente da mesma forma. Pedro pergunta, por quanto vocês venderam? E ela fala, R$5, sendo que tinha sido 10. E aí Pedro fala, da mesma forma que seu marido morreu e foi levado desse lugar, você morrerá agora. E ela morre. Por uma mentira, por ir contra o que o Espírito Santo estava fazendo, por não confiar nas suas lideranças, por não amar uns aos outros e por não depositar a sua esperança em Cristo, esse homem e essa mulher morrem. Eu já vi algumas pessoas usando esse texto para falar sobre dízimos, né? Falando de 10%, mas aqui não é 10% não. Eles deram muito mais do que nós damos hoje, tá? Ananias e Safira, hoje, nos nossos tempos, iam ser quase que um mártir para a Igreja Católica, dando metade de tudo que conseguiram no tempo, do que venderam. Mas aqui não tem a ver com quantidade de dinheiro. Aqui tem a ver com quebra de propósito. Vou repetir para você dar um amém bem forte. E cutuca essa pessoa que está do seu lado aí, que tu está vendo que não está prestando atenção. Aqui não tem a ver com dinheiro. Aqui tem a ver com quebra de propósito. Aqui não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com quebra de propósito. Deus tinha um propósito para aquela igreja. Viver de uma forma intensa, pois eles estavam construindo aquilo que se tornaria a base do evangelho que nós temos hoje.
Eles viveram coisas incríveis, vendo o poder de Deus, a sombra dos apóstolos curando pessoas, enfermos sendo curados, paralíticos andando, pessoas que estavam mortas sendo ressuscitadas, e infinitas outras coisas do poder de Deus sendo manifesto através das vidas deles. E eles tinham um propósito nisso tudo. Eles tinham que viver daquele jeito para que a vontade de Deus se cumprisse. Mas por ganância e por querer mostrar à igreja algo que eles não eram, vou repetir, por ganância e por querer mostrar à igreja algo que eles não eram, eles são sentenciados à morte, porque o propósito com Deus não é algo que nós abrimos mão, o nosso chamado não é algo que nós abrimos mão, porque se não fosse o propósito e o chamado de Deus na nossa vida, nós não teríamos direção. Mas hoje a realidade é que as pessoas estão usando isso só como mais uma tarefa do seu dia a dia e não como o que norteia a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida continua sendo a direção certa a ser seguida. Se você não está seguindo essa direção, o errado não foi o Deus que te chama, o errado não é a igreja que te acolheu, errado é você que abriu mão daquilo que você tinha de mais precioso na sua vida. O mais precioso, você abriu mão. Julga os homens do Velho Testamento que trocaram a sua bênção por um prato de lentilha. Você está trocando pela sua vontade. A quebra de propósito com Deus ainda gera morte. Aqui foi física. Nos nossos dias tem física também, tá? Não se engane não. Mas é muito mais espiritual. Pessoas mortas vêm para a igreja para receber da paz a 2 ou 3 pessoas na portaria, depois saem e vivem a vida como querem. Esqueceram de ganhar almas, esqueceram de juntar tesouro, esqueceram de viver uma vida para Deus, esqueceram que a prioridade da sua vida é aqui, aí o trabalho é mais importante, a família é mais importante, o dinheiro é mais importante, a casa é mais importante, o caso é mais importante. Hoje eu não vou poder ir na igreja porque eu tenho que fazer isso lá em casa, hoje eu não vou poder ir na igreja porque eu tenho que resolver isso no carro, hoje eu não vou poder ir na igreja, hoje eu não vou fazer aquilo, hoje eu não vou poder, e vive uma vida priorizando tudo, menos o seu chamado. Tudo se torna mais importante quando Deus sai do centro da nossa vida. A riqueza chama tanto. A riqueza mexe com o nosso ego, porque o homem quer se sentir importante. E o homem com dinheiro no mundo capitalista é importante. A riqueza nos chama. É uma traça que vive nos nossos corações, e se não tomarmos cuidado, ela toma conta. E aí você para de viver buscando almas e quer viver empreendendo agora. Agora tem que ter isso, agora tem que ter aquilo, agora eu vou me dedicar a conseguir isso, vou conseguir agora tal coisa, vou conseguir agora isso, vou conseguir. Isso não é errado, mas quando toma o lugar de Deus na sua vida, quando toma a prioridade, meu irmão, tudo pode se tornar um ídolo no seu coração. O ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus e tira Deus do seu lugar. Se a sua direção ainda não está sendo as promessas de Deus, se a direção da sua vida não está sendo os propósitos que Ele tem em você, o que está sendo? Se a sua alegria não está sendo vir para a casa de Deus e servi-lo, irmãos, eu vou falar uma coisa, tá? Vir para a igreja não te faz crente, mas você estar na igreja servindo a Ele mostra para todos nós que você entendeu o que é ser crente. Ser cristão é servir. Ser cristão é abrir mão da sua vontade e viver a vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? Ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, pregando a palavra. É isso. Continua sendo a mesma direção, continua sendo o mesmo Deus, continua sendo o mesmo propósito, continua sendo
a mesma vontade. Mas como é fácil nos perdermos no meio do caminho. É tanta coisa que chama o nosso coração, e aquele fogo do primeiro amor se perde. Aquele fogo de, pastora, se você me der 10 reais, eu venho aqui todo dia, mas eu quero falar com as ovelhas. Se vocês me chamarem, eu vou estar aqui. Se vocês quiserem, eu vou pregar. Se vocês quiserem, eu vou louvar. Se vocês quiserem, eu vou visitar. Se perde o primeiro amor. Porque no primeiro amor, Deus era a prioridade. Mas a vida vai andando, as necessidades vão surgindo, e aquilo que nunca deveria ter saído do primeiro lugar é a primeira coisa que sai. Deus direcionou essa igreja para viver de uma forma, em um propósito, em uma alma, em um coração. Nós hoje somos chamados em outro tempo. Não vamos viver as mesmas coisas, não vamos andar nos mesmos lugares, mas os princípios continuam o mesmo. Ame o seu irmão. Deposite as suas esperanças nas promessas de Deus. E confie nas suas lideranças. Se nós entendermos isso, pastora Jussara, a gente não vai ter mais problema com dízimo e oferta. A gente não vai ter mais problema com pessoas que não estão na igreja, mas não querem trabalhar. Márcio, vai sobrar obreiro para a gente usar aí na escala dos diáconos e dos obreiros. Não vai ter um pastor aqui que não vai cuidar de 1000 pessoas. Estou brincando, tá, pastor? Não precisa se matar, não. Mas se nós entendermos, nós vamos estar sendo fiéis à vontade de Deus. E ela continua sendo boa, perfeita e... Amém? Então aplauda o Senhor. Estão pedindo para eu chamar as crianças aqui. Não sei se é para se colocar de pé, chama vocês. Vamos orar? Se coloca de pé, irmão. Feche seus olhos. Eu sei de pessoas que estão aqui, que essa palavra falou. Eu também conheço pessoas aqui que eu não faço ideia, mas essa palavra falou. Vamos orar? Eu não vou orar por ninguém hoje. Eu quero que nós venhamos exercitar a igreja. Nós temos que amar uns aos outros, depositar nossas esperanças em Jesus e confiar nas nossas lideranças. Se junte aí em 2 ou 3 e ore você um pelo outro. Ore pelo aquilo que você está precisando. Ore por essa pessoa. Pergunte a ela, irmão, o que você está precisando que você ainda não disse para ninguém? Eu vou orar por você agora. Se junte aí. Tem pessoas aqui em 4, em 2, em 3. Junta com alguém e ora por essa pessoa. Espírito Santo, nós estamos aqui com o coração quebrantado na Tua presença, querendo ser fiel à Tua palavra. Nos ensina a amar uns aos outros. Nos ensina a confiar na nossa liderança. Nos ensina a viver uma vida e um propósito. Nos ensina a colocar o Senhor como prioridade. Deus, é importante nós termos uma vida, importante nós termos um trabalho, uma casa, um carro, mas nada é mais importante que o Teu chamado na nossa vida. O homem é feliz, o homem é sábio, o homem tem graça quando ele consegue viver a vontade de Deus na sua vida. Nós oramos também pelas nossas lideranças, que elas estejam com os ouvidos abertos, vivendo a Tua vontade, não a deles. Que o Senhor direcione cada vez mais os seus corações. Faça, continue fazendo, transforme pessoas nesse lugar.
use as nossas vidas como instrumento nas tuas mãos. Pai, que nós venhamos parar de pregar para nós mesmos e começar a divulgar o teu evangelho para as pessoas lá fora. Deus, que nós venhamos parar de falar somente aqui dentro, mas que nós venhamos sair dessas quatro paredes e começar a viver uma vida onde a todos os dias, a todo momento, nós divulgamos quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para esse irmão, tá ligado, em nome de Jesus, né? Podem sentar, as crianças já vão se apresentar. Desculpem um pouquinho o horário, né? Mas não é muito tempo. Eu pediria aqui, Leandro, por gentileza, vem aqui com o João Vitor, me dá essa jarra aqui. Tira lá com o João Vitor, com o Leandro. Dá os microfones aí. Amém. Eles estão aqui pela segunda vez. Hello. Muito bom. Prestem bem atenção, uma mensagem simples, mas com certeza com muito carinho, muito amor. Aqui, tia, vai pegar aqui o microfone. Quem vai cantar com os microfones? Primeiro vocês vão cantar uma serenata, né? Pai do Senhor, igreja. Para quem não estava de manhã, feliz Dia das Mães. Eu tive reforços, né? Eles falaram, tia, eu quero dançar dos pequenininhos. Então, vamos lá, né? Quando puder. Se segura.
Hashem. Eu animo. Você Vai não ter tem que nem dividir com ele. Esse microfone, pelo visto, o material dele é bem normal. Porque é aço. Divide logo, você Aí, tipo assim, Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe, quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe, e faz sentir especial. Eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe, quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinhos, mãe, me faz sentir especial. quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Sem olho, cara. Ai, desculpa. Vou orar pelas mães, tá? Amém. Vou pedir para todos se colocarem de pé, em nome de Jesus, amém?
Nesse momento a gente vai estar orando por todas as mães presentes e ausentes também da igreja, né? Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso na Tua presença, onde comemoramos aqui o Dia das Mães, ó Deus amado, essa data especial, aonde, Senhor, todos nós que temos as nossas mães, Senhor, somos um privilegiado, aqueles também que já não têm mais, que já partiram no Senhor, com certeza, Senhor, tem boas lembranças, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, Deus amado, suprir cada necessidade dos Teus filhos que aqui estão, e de cada mãe aqui presente, e também as mães que não estão presentes por algum motivo, Senhor, Deus amado, mas que a Tua presença, a Tua mão, Senhor, venha estar estendida sobre cada uma das Tuas filhas, Senhor, renovando, fortalecendo, ungindo, para que elas possam, meu Deus amado, ir em direção o propósito no qual o Senhor tem em cada vida delas representadas, Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada família, meu Deus, abençoa cada lar, que possamos agora, Senhor, ir para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, nos dê uma noite de sono reparadora, e que amanhã, Senhor, Deus amado, possamos matar o leão de cada dia, Senhor, com a Tua ajuda, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, nos dando a Tua direção, a Tua orientação e a Tua paz. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, levante a tua fé, levante a tua esperança e te dê a paz. Vai em paz, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma ótima semana.